Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, está na hora de recentrar este debate no Plano Nacional de Implementação do Pacto em matéria de migrações e asilo, que tão afastado tem estado deste hemiciclo. A Comissão Europeia apresentou um novo pacto em matéria de migração e asilo em setembro de 2020, com o intuito de encontrar soluções sustentáveis e eficazes de longo prazo para gerir os fenómenos migratórios. No âmbito de uma abordagem global que permita gerir a migração de forma eficaz e equitativa, este pacto tem como um dos objetivos principais criar um quadro comum que permita conciliar, harmonizar e fomentar a responsabilidade e solidariedade entre os Estados-membros. Após ter sido alcançado o acordo político em dezembro de 2023, o pacto foi adotado pelo Parlamento Europeu a 10 de abril de 2024 e pelo Conselho Europeu a 14 de maio do mesmo ano. Os instrumentos jurídicos entrarão em aplicação em junho de 2026, daí a premência deste debate. Neste âmbito, foi apresentado aos Estados-membros o Plano de Execução Comum, que é utilizado como base para a preparação dos planos nacionais de implementação do Pacto. O Plano de Execução Comum do Pacto, em matéria de migração e asilo, define os objetivos e capacidades que todos os Estados-membros têm de desenvolver a nível jurídico e operacional, por forma a aplicar eficazmente a sua plenitude as novas medidas aprovadas até 2026. A execução desta reforma, que altera o atual paradigma da gestão das migrações, impõe sobre os Estados-membros a necessidade de criar quadros jurídicos específicos, bem como o estabelecimento de novos processos administrativos e operacionais na área das migrações. A reforma estabelece um conjunto de regras que contribuirão para uma gestão ordeira de chegadas, a criação de procedimentos eficientes e uniformes e a garantia de uma partilha equitativa dos encargos entre os Estados-membros. O Pacto em matéria de asilo e migração assegurará um sistema de migração mais justo e mais forte, que fará a verdadeira diferença na operacionalidade do terreno. Estas novas regras tornarão o sistema europeu de asilo mais eficaz e aumentarão a solidariedade entre os Estados-membros. A União Europeia prosseguirá também a estreita cooperação de países terceiros para combater as causas profundas de migração irregular. Só em conjunto é que poderemos encontrar respostas para o desafio mundial da migração. O Governo, no âmbito das suas competências, no dia 3 de junho de 2024, aprovou em Conselho de Ministros o Plano de Ação para as Migrações, sendo que uma das medidas aí plasmadas prevê o desenvolvimento e execução do Plano Nacional que visa a implementação do Pacto para as Migrações, adaptando o quadro jurídico nacional às medidas europeias. Nesta sequência, e considerando a complexidade das matérias em causa, o Governo criou, através do despacho 11.856-já de 2024, de 7 de outubro, um grupo de trabalho com a missão de preparar, coordenar, assegurar a execução do Plano Nacional de Implementação do Pacto das Migrações e Asilo, que hoje aqui discutimos, ou pelo menos devíamos discutir. A revisão total do sistema de asilo e imigração da União Europeia obriga a adoção de um total de 10 atos legislativos, 9 regulamentos e uma diretiva que reformam todo o quadro europeu para a gestão de asilo e imigração. Este plano, cuja primeira versão foi entregue em Bruxelas em dezembro do ano transato, contempla um conjunto de medidas com vista a regular a migração, promover a integração dos cidadãos estrangeiros em Portugal e assegurar a operacionalidade do sistema de controlos de fronteiras. Desde logo, a aplicação de um sistema comum de informação sobre migração e asilo, obrigando a aquisição de novos equipamentos que permitam a recolha de todos os dados biométricos e documentos obrigatórios. A implementação de um novo sistema de gestão de fluxos migratórios nas fronteiras externas da União Europeia, o que implica um caráter inovador do processo de triagem, a necessária simultaneidade da decisão de retorno a quando da emissão da decisão negativa de pedidos de asilo na fronteira. O cumprimento de prazos impostos para a finalização dos procedimentos em fronteira, incluindo eventuais decisões judiciais e a construção atempada dos novos centros de instalação temporária e requalificação dos estabelecimentos equiparados, tantas vezes anunciados pelo anterior Governo e nunca concretizados. Neste contexto, o novo processo de triagem dos migrantes e os procedimentos de fronteira em matéria de asilo e retorno devem decorrer como se de um único processo se tratasse. Os principais desafios assentam, assim, na criação de um sistema único de acolhimento, por forma a garantir uma maior eficiência,
previsibilidade e controlo por parte das autoridades competentes do número de vagas efetivamente disponíveis, repensando o acolhimento em termos gerais e, em especial, no acesso à saúde, à educação, ao acesso ao mercado de trabalho, à aprendizagem do português como língua não materna, entre outras. Para que os procedimentos de asilo sejam mais justos, eficazes e convergentes, é necessário uma revisão do quadro jurídico e a implementação de um sistema de gestão integrada de casos para registro e troca de informações em todas as fases do processo de proteção internacional. Também no domínio do retorno, os procedimentos do regresso exigem-se eficazes e justos, constituindo um desafio a adaptação aos prazos de instalação, às tipologias e efeitos do recurso judicial e respectivas instâncias, bem como a aplicação de medidas alternativas à detenção. Um sistema que se quer justo e eficiente tem de garantir o funcionamento das novas regras de comprometimento, bem como a assunção de responsabilidades por parte dos países da União Europeia. O Pacto consagra um mecanismo de solidariedade permanente que visa apoiar os Estados-membros sob pressão, garantindo a existência de capacidade de acolhimento e a tramitação do processo de recolocação, bem como a imposição do reforço de resiliência perante situações de crise e a preparação para possíveis cenários de pressão migratória. E ainda a exigência de um mecanismo de monitorização independente que salvaguarde a dignidade humana e a garantia de direitos fundamentais dos nacionais de países terceiros submetidos a triagem e a procedimentos de fronteira, pugnando assim pelo desenvolvimento de medidas eficazes alternativas à detenção e à existência de capacidade de resposta do acolhimento em situação de vulnerabilidade, em particular os menores não acompanhados. Portugal assegura aos nacionais dos países terceiros que preencham as condições de entrada na União Europeia e aos que preencham as condições de proteção internacional o acesso ao mercado de trabalho, à habitação, à saúde, à assistência social e à educação. Na verdade, o Pacto sobre a Migração e Asilo é uma resposta europeia comum à migração. Permite aos Estados-membros gerir a migração de forma justa e sustentável, assegurando a solidariedade entre países, proporcionando, simultaneamente, segurança e clareza às pessoas que chegam à União Europeia e, concomitantemente, proteger os seus direitos fundamentais. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, após ter herdado o caos nesta matéria, o Governo está a organizar e a dar uma resposta cabal, necessária e eficaz. Uma resposta que este plano de ação desenvolve com sensibilidade, serenidade e moderação. Aliás, podemos afirmar que a perspectiva com que se iniciou o novo modelo institucional da política migratória, consubstanciado nos 4 eixos-chave delineados por este Governo, reorganização institucional, imigração regulada, integração humanista e atração de talento estrangeiro, estão de acordo com os princípios definidos pelo Pacto Europeu em matéria de migração e asilo e materializados com o Plano Nacional de Implementação que ora se discute. A sua dimensão externa, a execução da legislação da União Europeia adotada e a aplicação da legislação em vigor, a prevenção e o combate à migração irregular, nomeadamente através de novas formas em conformidade com o direito da União Europeia e o direito internacional, os esforços urgentes para facilitar, aumentar e acelerar os regressos aos países de origem de forma segura, a luta contra a instrumentalização da migração, o tráfico de seres humanos e a introdução clandestina de migrantes, bem como as vias seguras e legais em consonância com as competências nacionais. A regulação com o humanismo das migrações fará com que, em vez de falarmos de números alarmantes, recorde-se 410 mil pessoas, e filas intermináveis a aguardar por um visto ou uma autorização de residência, em vez de falarmos de tendas espalhadas pelas cidades, falemos do que verdadeiramente importa. De pessoas integradas, bem integradas nas sociedades que os acolhem, não guetizadas, multiculturais, podendo proclamar: eu confraternizo, logo existo, eu sou legal neste país. Disse.